Olá, seja bem-vindo à aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Mesquita. Meu nome é Vitor, para aqueles que não me conhecem, e hoje serei o professor desta lição. Bem, falaremos hoje sobre Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. Antes de começarmos propriamente a lição, pode ser que mude um pouquinho aí para você o tamanho que eu apareça, ou que eu fique até um pouquinho de lado às vezes. É porque eu estou no computador e a lição. E por que vai mudar às vezes a minha imagem? É porque eu vou dimensionar aqui para você poder ver o que eu vou projetar para você. Então, não é um problema no seu celular, ok? Então, vamos começar com a nossa lição. Essa é a lição de número 9. Lição de número 9. O texto base é Esther 4. Então, se você ainda não leu Esther 4, eu sugiro que você leia agora. Dê uma paradinha no vídeo e leia agora. Nós não leremos o capítulo todo aqui, ok? Na verdade, nós até andaremos bastante no livro. Se você puder, leia o capítulo 3 e o capítulo 4. Ajudará a entendermos melhor a lição de hoje. A lição de hoje é a lição 9 da revista. Então, nós estamos nos baseando na revista. O tema mesmo da revista, o texto base, mas a aula, os pontos da aula serão alguns outros diferentes da revista, ok? Então, vamos lá. Bem, antes de falarmos em si sobre o livro de Esther, o capítulo 4, pensei, poxa, mas nós estamos falando sobre adversidade, né? Essa já é a 9ª lição sobre adversidade, e às vezes é bom relembrar alguns pontos, até mesmo para entendermos, né, o que está sendo falado, sendo trabalhado ao longo dessas lições. O que é adversidade? Bem, aqui não tem como termos uma grande interação, mas aqui nós temos, aqui temos algumas definições sobre adversidade. O que é adversidade? Adversidade é o que é desvantajoso. Aí você pode perguntar, o que é desvantajoso? É o que é desfavorável? É aquilo que traz prejuízo, que acarreta danos, em que há desvantagem. A adversidade é a particularidade ou natureza do que é adverso. Adverso é aquilo que se opõe, é aquilo que não é favorável, é aquilo que não auxilia, ou né, o contrário, aquilo que é contrário ou é desfavorável, né, que pode ocasionar prejuízo. E aí podemos nos perguntar, quem nunca passou por um momento adverso, um momento contrário, um momento que trouxe algum prejuízo, que não auxiliou, que não foi favorável? Né? A adversidade faz parte da vida. E é interessante pensarmos nisso. Né? Não há uma pessoa sequer que viva sem adversidade. Né? Na verdade, não é algo que se vive em si toda hora, mas uma pessoa que viveu ou que está vivendo certamente já passou ou irá passar por um ou alguns momentos adversos em sua vida. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, em que é difícil as pessoas entenderem que existem coisas que são típicas da vida. Tem pessoas que não aceitam que pode existir problemas na vida. Mas, enfim, na vida existem momentos bons e momentos não tão bons. Já não disse o salmista que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Esse choro aí podemos aqui identificar como a adversidade. Há um momento adverso, mas haverá um momento favorável. Nem todo momento da nossa vida será favorável. Não existe isso. Mas o mundo que nós vivemos vende essa ilusão que nós precisamos viver o tempo todo de forma favorável, sem nenhum desconforto. Tome cuidado com isso, meu irmão. Mas, bem, vamos lá. E o que é a
perversidade. Definição aqui de perversidade. Característica, aqui embaixo. Epa, aqui. Característica do que é perverso, de quem é perverso. O que é o perverso? É o que prejudica intencionalmente uma outra pessoa. Aquela pessoa que prejudica intencionalmente, ela está agindo com perversidade. Por isso que perversidade tem a ver com maldade. Perversidade é o ato que demonstrando excesso de crueldade, é praticado com o propósito de causar um prejuízo ou sofrimento, um dano maior à vítima. E isso é perversidade. Esse último ponto aqui está ligado mais à questão do direito, mas o ponto que nós falaremos hoje é quando a adversidade em nossa vida é fruto da perversidade. Então, a perversidade é aquilo que foi feito intencionalmente contra uma pessoa ou um grupo para prejudicar, para causar prejuízo, causar um sofrimento. Isso é a perversidade. Ok? Bem, antes de entrarmos em si na lição de número 4, na lição de número 9, né, que vai falar sobre o capítulo 4 de Esther, eu achei por bem trazermos alguns pontos aqui para entendermos aonde está essa história, qual é o contexto dessa história. Bem, quem escreveu esse livro, nós não sabemos. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Esther. Alguns vão falar que foi Mordecai ou Mardoqueu, que é esse parente de Esther, que é falado em todo o livro. Se ele não escreveu, ele foi uma fonte importante das informações. Alguns entendem que foi Esdras, esse mesmo do livro de Esdras. Outros que foi Joiaquim, ele era filho do sumo sacerdote Josué, era no 13º ano do reinado de Artaxerxes, que foi o rei que sucedeu o esposo de Esther. Então, possivelmente, Joiaquim. Bom nome para o filho, né? Bem, mas isso tudo são suposições. Não sabemos ao certo quem escreveu este livro. Quando esse livro foi escrito, menos ainda. O livro fala lá no finzinho sobre a festa de Purim, que é uma festa judaica, comemorada até hoje. Sabe-se que as primeiras menções a essa festa são do ano 116 a.C., então o século II a.C. Então, nós não sabemos ao certo quando foi escrito. Certamente foi escrito antes do século II, ou no século II ou antes, porque na primeira menção a essa festa diz assim, a festa de Mordecai, ou algo do tipo. Então, já se associava a Mordecai ou Mardoqueu, né, essa festa. Então, o livro de Esther teria sido escrito antes, porque ele narraria o surgimento dessa festa. Mas não sabemos. Comumente, ele é datado do século II a.C., mas os seus acontecimentos, o que está sendo narrado ali, uma coisa é quando foi escrito, outra coisa é quando foi... quando o século passou. Por exemplo, hoje eu posso escrever um livro sobre o descobrimento do Brasil, sobre Jesus Cristo, a vida dele. Escrevo hoje sobre algo que aconteceu há muito tempo atrás. Bem, sabemos que os acontecimentos ocorreram possivelmente, entre o ano 485 a.C. e 474 a.C., ok? Vamos lembrar de uma coisinha aí, recapitulando algo lá da escola, 6º ano. Gente, antes de Cristo, nós contamos os anos de trás para frente. Então, quanto menor, mais perto de Cristo está. Por isso que o início dessa história se passa, o início dos eventos contados no livro de Esther, começam ali no ano 485 e o fim dessa história acontece no ano 474, ok? Isso é aproximadamente, tá bom? Bem, e como estava o povo de Deus aí nessa época, nesse momento do século V, né? Esse século aí é o século V a.C., 5, né? Esther, que viveu nesse período que está aparecendo aí na sua tela,
foi escolhida a rainha mais ou menos aí no ano 476, ok? Antes de Cristo. Após os primeiros judeus, 60 anos depois que os primeiros judeus que tinham sido levados para a Babilônia puderam voltar. Lembra do cativeiro babilônico? Nabucodonosor, que foi lá e acabou com o reino de Judá? Então, 60 anos depois que os primeiros exilados começaram a voltar. Ou seja, houve o cativeiro, que foi em torno de 70 anos, e 60 anos depois do fim do cativeiro, olha só, 60 anos depois do fim do cativeiro, é que, mais ou menos, que Esther foi escolhida rainha. O templo já tinha começado a ser reconstruído, mas as muralhas de Jerusalém ainda não. 17 anos depois que Esther se tornou rainha, foi que Esdras foi para Jerusalém. Esdras, aí, a ida de Esdras marca o segundo grupo de judeus que voltam para Jerusalém. Olha só. 31 anos depois de Esther se tornar rainha, foi que Neemias voltou para Jerusalém para reconstruir os muros. E, às vezes, os livros, né, na Bíblia, a gente lendo de forma corrida, a gente acha que foi tudo muito rápido, né? O cativeiro babilônico, né, o exílio babilônico foi muito pequeno. Às vezes nós achamos que foi assim que terminou o cativeiro, né? Eles voltaram, reconstruíram o templo, Neemias voltou, reconstruiu os muralhas da cidade. Nada disso. Na verdade, Neemias voltou muito tempo depois, muito tempo depois, para reconstruir a cidade, a muralha. O templo já tinha sido reconstruído, mas as muralhas da cidade ainda não, que era motivo de vergonha, de humilhação para Jerusalém. Então, o que é interessante aqui notarmos é que essa história que nós vamos ver, que você já leu, né, que eu pedi para você ler aí o capítulo 3, o capítulo 4, essa história aconteceu justamente em um momento em que o povo judeu estava disperso pelo Império Persa. Ué, professor, mas não eram os babilônios que tinham aprisionado os judeus? Sim, mas o Império Babilônico terminou quando o Império Persa dominou a Babilônia. Foi aí que os judeus puderam ser livres, ok? Mas lembremos de uma coisa, não é como nós mostramos aqui, não foram todos os judeus que voltaram para Jerusalém, não foi tão logo que terminou o cativeiro. Primeiro foi Zorobabel, que voltou com um grupo, começaram a reconstruir o templo. Depois veio Esdras, que levou mais um grupo. Aí, muito tempo depois, que é o terceiro grupo, que vai com Neemias para reconstruir a cidade. E a história que está sendo narrada aqui aconteceu entre o primeiro grupo voltar com Zorobabel e o segundo com Esdras. Ok? Aconteceu mais ou menos ali. Então, o povo judeu estava disperso dentro do Império Persa. Aqui, deixa eu ficar aqui no cantinho para você poder ver melhor. Tudo isso que está em verde era dominado pelo Império Persa. Tudo isso. Então, você pode ver aqui, ó, norte da África, aqui o Egito, foi dominado pelo Império Persa. Você pode ver que um pedacinho pequenininho da Europa foi dominado pelo Império Persa. E grande parte aqui do Oriente Médio, da atual Turquia, aqui nessa região onde é o Iraque aqui, Irã, e até chegando aqui na Índia. Tá vendo aqui o Rio Indo? Então, essa região aqui da Índia foi dominada pelo Império Persa. O Império Persa foi um império muito grande. Muito grande, ok? Isso é interessante nós lembrarmos. Antes, vamos voltar ainda lá. É interessante notarmos tem uma curiosidade aí, né, muito interessante. Você que já viu, que vê filmes ou que gosta de história,
já deve ter ouvido falar dos 300 de Esparta, né? A batalha dos 300. Tem até um filme, né? 300 de Esparta, com Rodrigo Santoro. Enfim, o pai, a Esther, ela casa com o rei Xerxes I, que também é chamado de Assuero, ok? Então, dependendo da sua tradução, vai aparecer Assuero, em outras traduções vai aparecer Xerxes I. Bem, o Xerxes, ele é filho de Dário I. Foi o Dário que lutou com os espartanos lá naquela batalha dos 300 de Esparta. Foi o pai, então foi o sogro, né, da Esther. Esther não conheceu ele, né? Quando Esther casa com Xerxes, o Dário I já tinha morrido, ok? Então foi naquela batalha, essa batalha dos 300 é a batalha de Termópilas, ok? O Xerxes, que é o esposo, se tornou, né, o esposo da Esther, ele vai chegar a destruir Atenas, mas ele vai ser expulso da região, ok? Ele vai ser expulso da Grécia, da região da Grécia, enfim. A história de Esther parece que aconteceu após essa expulsão, quando ele volta, né? Isso não está na Bíblia, alguns estudiosos apontam essa questão, que após a volta dele, né, ele perde na Grécia, ele volta, e ele já tinha mandado a Vasti embora, a Vasti, né, que era a esposa dele. E é por isso aí que ele teria escolhido uma nova rainha. Isso são suposições, ok? Mas é esse Xerxes que atacou lá os gregos e que foi expulso, ok? É o da Segunda Guerra Médica, ok? Para você aí que lembra de história um pouquinho, é isso. Bem, deixa eu voltar aqui para o canto. A adversidade que o povo sofreu. Qual foi essa adversidade? Então, vamos entrar já aqui no próprio tema da nossa lição. Então, nós já vimos aqui um pouquinho sobre o livro de Esther. Epa. Agora sim. Então, qual foi? Vamos ler comigo Esther, capítulo 3, versos 1, 2, 5 e 6. Está aí na sua imagem, ok? Aqui, ó. Depois dessas coisas... Epa, volta lá. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Entende-se que esse cargo aqui que Amã recebeu é o mesmo cargo, equivalente ao cargo que Daniel recebeu. Lembra do Daniel? Lá do livro de Daniel, que recebeu aquelas revelações de Deus, ele que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então, ele recebeu um lugar muito importante, né, lá no reino da Babilônia. Okay? Seria o segundo lugar, estaria abaixo apenas do rei. Né? E aqui, o Amã, ele recebe algo parecido, né, no Império Persa. Vamos lá. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, que também pode aparecer na sua Bíblia como Mardoqueu, porém, não se inclinava nem se prostrava. Vendo, pois, Amã, que Mordecai ou Mardoqueu, não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Assuero é o Xerxes, tá bom? Esse esposo aí da Esther. Aqui nesse capítulo, Esther já é rainha, ok? Não podemos nos esquecer disso. Esther já é rainha. Essa foi a adversidade. O Amã, ele, por uma questão com Mordecai, com Mardoqueu, ele acha que é pouco
lutar contra ou fazer algo contra o Mardoqueu, o Mordecai. Ele quer atingir todo o povo. Ok? E qual foi o plano de Amã? Aí, continuando no capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º, ou seja, o ano 12 do reinado de Assuero, se lançou o pur, isto é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então, disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. Segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sápatras, que eram os governantes das províncias, governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com um anel se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, no mês 12, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, esse foi o plano de Amã, ok? Que o rei Assuero, ou Xerxes, ele vai dar ok. O que você quiser, Amã. E ele dá o anel, né? Ele tira o anel dele e dá, porque ali tem um selo. Então, um documento era feito, e para saber se era o rei mesmo que tinha mandado, havia um selo, era selado, né, com o desenho que havia do anel. Então, é como se fosse uma assinatura do rei. Tá? Só o rei tinha esse anel. E ele dá isso, ou seja, você pode escrever o que você quiser, pode tomar posição aí que você quiser, e você pode carimbar e mandar aí para todo mundo. Bem, que lições desse episódio adverso, desse episódio contrário, nós podemos tirar? Eu listei aqui algumas e eu quero que você me acompanhe. Não devemos ser apáticos frente à perversidade humana. Não devemos ser apáticos frente à perversidade humana. Você pode me perguntar, Vitor, professor, o que é a apatia? Apático é o insensível, é quem não se comove, não demonstra sentimentos nem interesses. É interessante, George Simmel, um sociólogo, no início do século XX, ele escreve sobre as grandes cidades e ele fala sobre a atitude blasé. O blasé é aquele que não liga para nada, ele é indiferente a tudo e a todos. E ele diz, olha, isso não é novidade, hein? Não é novidade. E ele diz que era uma forma da pessoa se proteger. E essa indiferença, ela é indiferente ao pobre, ela é indiferente ao sofrimento, ela é indiferente a tudo. Devemos pensar. O que a palavra de Deus nos fala? Vamos dar uma olhada aí no capítulo 4, que eu pedi para você ler, verso 1 e 3. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, o que havia passado? O que Amã tinha feito. Ele rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza.
o que nós sabemos que é uma forma de se humilhar, de humilhação, de lamento. E saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Em pano de saco e em cinzas. É interessante nós pensarmos aqui tem muita coisa aberta aqui. É interessante nós pensarmos aqui, não tem como você ficar... Claro que aqui estamos falando daqueles que iriam sofrer essa pena. Estamos falando aqui do Mordecai, que era um judeu e que ia morrer. Mas não apenas, fala que todos os judeus em todo o império, conforme a notícia ia chegando, as cartas iam chegando, iam sendo proclamadas, anunciadas, eles não ficavam apáticos. Eles choravam, eles lamentavam, eles sentiam. Eles sentiam. Quantas das vezes nós... Claro que aqui estamos falando do povo que ia sofrer o problema. A Bíblia não nos fala sobre os demais. Na verdade, a Bíblia nos fala em Esdras, capítulo 4, que um momento um pouco anterior ao que está sendo narrado aqui, que o povo da terra, lá, né, da região da Palestina, lembra que eu falei que tinha um pessoal que tinha voltado para lá? O povo da terra era contrário aos judeus. E não só lá, possivelmente em muitos outros lugares, alguns povos eram contra os judeus, não gostavam dos judeus. Não sabemos como, se as outras pessoas, se os amigos dos judeus, ou o que for, o que eles sentiram, nós não sabemos. Se eles também choraram. Mas vemos aqui no capítulo 4 que não posso ser apático frente à perversidade. Eles aqui choraram, se lamentaram, sentiram antes da morte. Não foi só quando mataram. Eles sentiram a perversidade. Não, quantas das vezes somos apáticos e indiferentes? Devemos tomar cuidado. Certamente, nós não podemos, você individualmente, ou a igreja, a primeira igreja de Mesquita, ou os cristãos, o mundo todo, não tem, às vezes, como resolver o problema do mundo, os problemas do mundo. Mas devemos tomar cuidado. Será que o sofrimento do outro não me causa nada? Você não vai resolver o problema de todos. Não é possível. É até importante, ao nos envolvermos com o sofrimento de alguém, devemos nos envolver com cuidado. Contudo, não podemos ser apáticos. Não podemos fingir que nada está existindo. Que nada existe, que não existe sofrimento, que não existe aqui a perversidade. Segunda lição. Ainda dentro dessa lição, dentro desse ponto 1 aí, que não devemos ser apáticos, o texto nos diz ali no verso 13 e 14 o seguinte: então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Quem tá falando, o que nós trazemos aqui de ensinamento e lição para nós? O silêncio não nos livra da perversidade. Nesse fala no verso 14, se de todo te calares agora, mas tu e tua casa, teu pai vão perecer. Se calar, fingir que nada está acontecendo, não é a solução, não é a saída.
Não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Certamente, como disse Jesus, antes de entrarmos numa batalha, devemos medir. Não é isso que quando você vai construir uma torre, se eu tenho condições de construir a torre. Se eu vou entrar numa batalha, se eu tenho pessoas, se eu tenho o contingente necessário. Tem que saber em que batalha eu entro. Mas se calar, fingir que não existe o problema, não é a solução. Conheço gente que não gosta de fazer exame de saúde porque tem medo de achar alguma coisa. Então, se não achar, para ela é melhor. Se eu tiver um problema de saúde, o problema vai existir com ou sem exame. Com o exame, ela simplesmente vai saber que o problema está ali para poder tratá-lo. Não fazendo exame, não mata o problema. O exame não cria o problema de saúde. Silêncio não vai fazer com que o problema suma. Pensemos sobre isso. Segundo ponto, segunda lição que podemos tirar aqui desse texto. Precisamos buscar o Senhor constantemente, especialmente na adversidade. Especialmente na adversidade. Vamos ver aí os versos 1, 13 e 16. Está aí na sua tela. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, saiu pela cidade, clamou com grande voz, um grande e amargo clamor. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco. Isso foi quando foi anunciada o que Amã iria fazer. Verso 16. Aqui já é Esther falando a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. Suzã aqui era a capital do Império Persa, é aonde, na época, né? Não foi a única capital, e é onde está aqui, vamos... Aqui, ó. Aqui você vê Suzã, tá vendo aqui? Aqui está Suzã, e Jerusalém está bem aqui. Aqui está Jerusalém. E aqui está Suzã. Ok? Suzã hoje é ruínas, né? E está na região do Irã. Atual Irã. Mas vamos lá. Lembrando que tinham judeus por todo esse império. Alguns já tinham voltado para Jerusalém, mas ainda existiam muitos judeus em Suzã e estavam espalhados por todo o império. Então vamos lá. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Se perecer, pereci. E aqui eu chamo a atenção para algo muito importante. Esse lamento se dava na presença de Deus. Por mais que a palavra Deus aqui não seja... É um livro, né, até que não apareça o termo Deus ou nenhum nome de Deus, não faça menção ao Senhor, mas o jejum aqui nós conhecemos por eles serem judeus, era um jejum direcionado a Deus, era uma forma de clamar. Lembre-se, você lembra que diz lá Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamor é grito. Clamor é grito. Às vezes, o simples pedido não serve. Supondo que você esteja em grande aflição, por um grande problema. Vamos dar um exemplo melhor?
Você está num barco, você não sabe nadar, ou até que saiba nadar, mas você está num lugar que você vai nadar e mesmo assim não vai adiantar muito. Você começa a afundar. É um perigo iminente. Está ali. Possivelmente você vai gritar. Se você vê alguém perto que possa te ajudar, você não vai falar: me ajuda, me ajuda. A não ser que você esteja com problema na voz, já esteja cansado de gritar. Às vezes, nós já cansamos de gritar. E as forças que nos restam apenas nos fazem sussurrar. Isso não é um problema. Mas não se esqueça, antes do sussurro tem um grito. Clamar é gritar. Talvez muita gente não clame a Deus porque o problema não seja tão grande assim. Porque quando o problema é grande, a gente grita. E não grita porque Deus é surdo. Não é isso que estamos falando aqui, eu defendendo. Às vezes você grita, você precisa jogar para fora aquilo. Você já clamou ao Senhor por algo? Vamos lembrar aqui que clamor está relacionado, neste caso aqui, o problema estava ali. A morte ia chegar. O que eles podiam era clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda! Senhor, me ajuda! Nos ajuda, nos livre. Essa é a ideia aqui. Às vezes é preciso clamar. Às vezes é preciso se colocar, jogar tudo isso para fora, se colocar diante do Senhor. Há um hino da harpa cristã que nossos coros batistas já cantavam, cantam ainda, em fervente oração. Se tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, é que o Senhor tem poder quando tudo deixares do altar. E aí, se você for ver a letra desse hino, há um momento que vai falar, se a gente não colocar tudo, se Deus não atendeu, às vezes é porque nós não colocamos tudo no altar. Às vezes é necessário gritar. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Porque nós precisamos do socorro. Nós precisamos externar. Por isso que aqui essa diversidade não é qualquer uma. Ela é algo de morte. Um perigo desse não dá para sussurrar. Bem, andemos aqui para o nosso ponto 3. Frente à perversidade, alguém precisa agir. Deixa eu diminuir aqui para você me ver melhor aqui o texto. Frente à perversidade, alguém precisa agir. Versos 2 e de 4 a 8, do próprio capítulo 4. E chegou até a porta do rei. Quem chegou? Mordecai ou Mardoqueu. Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir Mordecai. Tiraram-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado, a cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Frente à diversidade, alguém precisa agir. Frente à perversidade, alguém precisa agir. Não é só sentir e se compadecer. É necessário agir. Aqui não foram todos os judeus que agiram. O livro nos fala de duas pessoas que agiram. Primeiro,
é Mardoqueu, ou Mordecai. O segundo é a Esther, a rainha. Talvez, frente à diversidade humana, perversidade humana que assola, a exploração, como muitas pessoas exploram outras, talvez você não possa fazer nada. Se não é contra você. Se é contra você, dependendo, às vezes você não consegue fazer nada, mas você pode procurar ajuda. Alguém que possa lhe ajudar. Mas é necessário agir. Não podemos ser passivos frente à vida. Por mais que o Senhor Deus escreveu, nossos dias estão escritos no livro do Senhor, não, então, para cruzarmos os braços, é necessário agir. É necessário agir frente às adversidades, mesmo que ela seja a perversidade do ser humano. E aqui é interessante que Deus levanta pessoas para agir. Deus levanta pessoas para agir. Vê o verso 14. Vamos lá. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. De outra parte vai se levantar. Você pode, rainha Esther, se calar, mas Deus vai levantar. Meus irmãos, é importante lembrarmos que Deus tem seus propósitos a cumprir neste mundo. Deus também realiza seus propósitos por meio de pessoas. Ele cumprirá seus propósitos, mesmo que seus servos se recusem a obedecer à sua vontade. Se você e eu nos recusarmos a obedecer a Deus, ele pode nos colocar de lado e usar outra pessoa para realizar o seu trabalho, enquanto nós perdemos a recompensa e a bênção. Recompensa e a bênção. Ou ele pode nos disciplinar até que nos sujeitemos à sua vontade. Deus vai levantar. E aqui temos que entender minuciosamente. Pode ser que você passe por uma questão, porque aqui nós estamos vendo um problema que um povo passou. Olha como devemos ter cuidado para adaptar a nossa realidade. Podemos nos ver como povo, sociedade, ou como eu individual. Essas lições. É preciso agir. Pode ser que eu não consiga resolver o problema da corrupção, não consiga resolver o problema da má administração, ou de outros perversos, do crime organizado. Quem sou eu, professor, para me levantar contra isso? Então clame. Clame para que Deus levante alguém. No mundo que vivemos, que é um mundo diferente desse aqui, nós podemos apoiar essa pessoa. Agora, também é importante lembrarmos que se for algo contra nós, devemos e podemos fazer algo. Sempre, antes de agir, devemos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Buscá-lo. Qual foi a última vez que você jejuou? Você já jejuou na sua vida? Bem, Deus vai levantar. E pode ser que às vezes Deus te levante para agir contra uma adversidade. Pode ser ela a perversidade humana ou uma outra. Pode ser que Deus te levante. Pode ser que levante outro ou te levante. Bem, cuidado. Se você não for, ele levanta outro. Mas você talvez não vai receber a recompensa e a bênção de ter agido. Ou ele vai te disciplinar até você fazer o que ele quer que você faça. Isso pode acontecer. Aqui no caso, Esther nem precisou ser disciplinada. Ela buscou o Senhor, o povo buscou o Senhor e ela agiu, mesmo que lhe causasse morte. E eu lembro, se você não sabe o que fazer, eu lembro daqui. Ah, não. Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta nisso. Último ponto, ponto 4. Possivelmente precisaremos ousar. O que é ousar? Ter coragem,
valentia, é exercer uma força para ultrapassar aquela circunstância difícil. Frente à adversidade, você vai precisar ousar. Aquele que age precisa ousar. E você precisa agir, você precisa ousar dentro da sua realidade e da sua adversidade. Muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, mas como eu vou fazer? Às vezes tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa que nem se vê capaz. Isso é demais para mim. Vamos ver aqui os versos, capítulo 4, verso 11 e capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim, verso 11 do capítulo 4. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para visitar-se com o rei, avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Isso foi Esther falando a Mordecai, que Mordecai falou, eu sei que falar com o rei. Aí ela fala, se eu for, sem ser chamada, ele pode me matar, eu posso morrer. A não ser que ele use de clemência comigo. E, ele não me procura há 30 dias. Como é que eu vou falar com ele? Se eu for, eu posso morrer. Mas a Esther vai falar, vai. É onde Mordecai fala, se você não agir, se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. E ela fala, vai, jejue e ore, você e o povo, porque eu vou jejuar e orar com minhas servas e eu vou. Ela precisou ousar. A vida dela estava em risco. Ou ela morria ali, ou ela morria depois, né? Mesmo assim, você não quer morrer. Ao terceiro dia, capítulo 5, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. E aí Esther vai desenvolver toda uma tática para ganhar, para que o rei atendesse. Mas é importante, se você ler o restante do capítulo, o restante do livro, é um livro pequeno, os capítulos são pequenos, são 10 capítulos, mas os capítulos são pequenos. Você vai ver que Deus mesmo atua por meio de um sonho. E junto com o que a rainha Esther faz, né, isso vai aí mudar a realidade do povo judeu. É necessário ousar. Mas, Vitor, eu não sei o que fazer. Eu tenho medo. Como para muitos, só pensar em ousar já travam. Para muitos, a força se exercita, parece ser muito grande. A pessoa se sente, às vezes, incapaz. Para crescermos em vários aspectos da vida, é necessário rompermos limites que foram colocados em nós ou que nós mesmos nos colocamos ao longo da nossa vida. Na dificuldade, lembre-se de Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esther foi não nela, mas na força do Senhor. A vida cristã só é possível na dependência da graça de Deus. A vida cristã só é possível na dependência da graça de Deus. O fim dessa história, se você ler o resto do livro, você vai ver. Amã morre, ele é morto. O povo judeu foi emitido um decreto que ele poderia se defender, e Mardoqueu assume o cargo de Amã. Amã, ele fez aquele decreto para matar o povo judeu no início do ano. E no fim do ano só que o povo ia ser morto. Né? E aí, nesse meio tempo, houve toda essa questão, essa movimentação, o jejum, Esther fala com o rei, e Deus dá o sonho também ao rei, e faz que o rei se lembre, né? Por meio aí, não é nem sonho, desculpa, ele tem insônia, e aí um servo vai ler para ele as histórias do reino, e ele lê de quando
Mardoqueu, ou Mordecai, livra o rei, salva o rei de uma conspiração. Aí ele fala, ué, o que fizeram? Qual foi a recompensa dele? Aí o servo fala, nenhuma. Nada foi feito a Mordecai. E aí ele fala, devemos fazer algo. Então é aí que começa a mudar a questão aí dos judeus. Deus vai dar essa insônia, né, ao rei, e a rainha Esther depois, né, pede aí, fala que queriam matá-la, ela e o povo dela, e o rei fala, como assim? Quem? Quem é esse monstro? Ela fala, é o Amã que está aqui, ó, Amã. E aí, Amã é morto, Mardoqueu, o Mordecai, né, ele é elevado ao cargo de Amã, ele é recompensado, e é permitido, então, como o decreto do rei não pode voltar atrás, então é emitido um novo decreto que os judeus poderiam se defender contra aqueles que tentassem matá-lo. Isso aconteceu em todo o Império. Então, eles foram livrados. Deus providenciou o livramento. Por quê? Não foram apáticos ao sofrimento. Buscaram o Senhor. Clamaram ao Senhor. Agiram e ousaram. Lembrando que o agir e o ousar vem depois. O ousar é uma característica dessa ação. E a própria ação só vem depois do clamor ao Senhor. Isso aqui não é uma lista de bolo. Se você fizer tudo isso, você vai ter uma vida Não. Não defendo essa ideia. Mas são orientações, lições que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá frente à adversidade, que neste caso aqui, lições podemos tirar. A adversidade frente à perversidade humana. Acho que o vídeo ficou um pouco maior do que de costume, mas eu quero encerrar essa lição com uma oração. Uma oração cantada. Primeira estrofe do hino 350 para o culto cristão. Primeira estrofe, o refrão diz assim: a Jesus Cristo contarei tudo, que age em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Senhor, não conheço o que cada um dos seus filhos estão passando, mas nos colocamos diante do Senhor. Sonde-nos, ó Pai, vê se em nós algum caminho mau, nos guie pelo teu reto caminho. Sonde nossas vidas e que alguns estão enfrentando doenças, desemprego, problemas no trabalho, problemas na família. Só quem pode dar solução é o Senhor. Clamamos a Ti. Se for para agirmos, nos dê a direção e nos dê a coragem necessária, nos fortaleça na força do Seu poder. Obrigado, Senhor, porque até que chegamos. É porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, por hoje ficamos por aqui.